Bom, o que me motivou, né, a mudar de vida totalmente, porque eu considero uma mudança extremamente brusca. Eu era diretora de uma escola de cursos profissionalizantes e virar Suzy era algo porque eu fui muito bem criada, né? Ao contrário do que muitos pensam, eu nunca tive vícios além do café. Eu fui muito bem criada, eu tive uma boa educação, eu tive todos os brinquedos que eu quis, eu sempre tive festa de aniversário, eu tenho pais maravilhosos, eu tenho uma família linda. Então essa coisa de, porque família desestruturada, traumas, foi estrupada, não. Eu sempre gostei de sexo, eu acho que você tem que ter dom para entrar no ramo, né? Ninguém entra numa profissão sem dom. Mas o que me motivou foi dinheiro mesmo para pagar débitos, né? Eu tive essa escola e eu tive uma sociedade errônea, né? E essa sociedade errônea me deixou com muitos débitos. E o meu pai, extremamente correto, alemão, era meu avalista e meu fiador. Então, eu não poderia deixar de pagar, né? E aí, como que eu ia me virar de um dia para o outro? Porque era muito dinheiro. E aí, por sugestão de um amigo, né, que foi trabalhando a minha cabecinha, eu acabei virando a Suzy. E o meu pai faleceu com o nome limpo. E esse é o maior orgulho que eu tenho. Porque é muito fácil julgar, né? É muito fácil apontar o dedo, né? Só que a própria religião não deveria, isso não deveria acontecer, né? Essa questão do que você faz, a questão... eu acredito que nós temos o livre-arbítrio. Então eu tenho o direito de ser a Suzy, eu tenho o direito, se de repente eu quiser parar, virar uma dona de casa, eu posso ser o que eu quiser, portanto que eu seja feliz, que eu esteja feliz. As pessoas podem ser o que elas quiserem, portanto que elas sejam felizes, né? Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade doentia, onde prega situações e aonde você desmerece o seu irmão, o seu próximo. E aí eu só tive sócios religiosos. No início da minha escola, e eu só fui para o fundo do poço por causa de uma sócia também religiosa. E aí as dívidas foram pagas, e não foi por nenhum deles que estavam o tempo todo falando de Deus, de Jesus. Ao ver deles, eu sou uma prostituta, né? Se a gente for seguir a Bíblia. E quem pagou as dívidas foi a prostituta. Então, se eu sentar numa igreja do lado da minha sócia, eu sou muito mais gente do que ela. E não só numa igreja, em qualquer lugar que eu vá. Eu acho que as portas têm que estar sempre abertas para mim. Porque eu não roubei nada de ninguém, eu não deixei dívida para ninguém, eu nunca envergonhei ninguém. Né? E eu acho que as pessoas têm que mudar o conceito. Nós vivemos numa sociedade muito hipócrita, infelizmente. Essa mentalidade tem que ser mudada, porque as mulheres comuns muitas vezes nos julgam. Quando eu fui assistir um filme onde a moça gospe na pia, as mulheres ficaram enojadas com esse filme. E eu pensei, nossa, se elas soubessem que eu faço isso todo dia. E aí nós saímos do cinema e aí eu vi essas mulheres muito bem casadas, falando mal de seus maridos, querendo adquirir mais bens, né? E indo para lojas de marca, e à custa de seus maridos que estavam sendo traídos. E aí eu falei, não,
eu sou honesta, eu não tenho um marido me esperando em casa, eu não estou enganando ninguém. E aí eu me ofereci para pagar o café para todas elas com dinheiro de putaria, né? Óbvio. Porque eu me senti muito bem em saber que eu tinha o meu valor, sim. Sem fé, eu nem de casa eu saio. Eu tenho uma fé imensa e eu tenho certeza que eu tenho uma proteção muito grande, né? Eu acho que eu conheci muita gente e eu sempre fui em encontro de estranhos, né? Hoje eu tenho meus clientes de 13 anos que me acompanham nessa trajetória, mas muitas das vezes eu cheguei sem saber o que eu ia encontrar. Então, se eu não tenho uma fé, se eu não tenho um Deus comigo, eu não saio da minha casa, né? Então, eu acredito que eu sou uma pessoa muito protegida. Eu acredito que eu sou uma queridinha de Deus. Eu sou muito privilegiada. E o bem atrai o bem. Tanto que eu tenho muito mais pessoas boas que me procuram do que pessoas ruins. Porque quando elas são ruins, eu já tenho uma intuição aguçada, onde eu já fico esperta, onde eu consigo evitar algumas coisas. Então a minha relação com Deus é muito forte, né? E é graças a Ele que eu estou aqui, né? Podendo falar isso para muitas pessoas. Existem clientes, né, que são atrativos, ao contrário, né, que as mulheres, eu escuto muitas mulheres que têm vidas normais falando, nossa, coitada, mulher da vida, né, ai que dó, deve pegar cara sujo, cara feio. Então eu sou uma mulher de muita sorte, porque eu pego muito homem bonito, já peguei vários artistas, vários famosos. Eu não tenho esse problema de colocar cliente para tomar banho, sabe? Eu não preciso dar aula, que até isso está dando engajamento hoje, né? Que você fica ensinando o homem a lavar o pau. Então eu nunca vou fazer isso, porque eu nunca precisei ensinar ninguém a fazer isso. Tá? Então, nessa trajetória toda, é claro, né? Sempre tem aquele que te chama de um jeito que você fala, nossa, né? Então, eu já senti atração e fiquei torcendo para ele me chamar de novo, sabe? Aí tomara que ele me chame de novo. E aí, quando o cliente chama, você fala, nossa, meu Deus, é ele. Então, é um atendimento prazeroso, porque existe uma química, mas não existe um amor, tá? Isso não, amor não. Eu acho que aí eu tô blindada, né? E amor eu tenho pelos meus filhos e pela minha gata. E pelo cliente eu tenho química, essa é a verdade. Porque a maioria dos meus clientes são casados, têm família, né? Eles têm responsabilidades. E eu seria só um peso, né, na vida deles. E eu não quero destruir o lar de ninguém, eu só quero ganhar dinheiro. Eu só quero trabalhar da melhor forma possível. Então, eu acho que seria muito cruel, né? Ele me contrata, daí eu me apaixono, daí eu vou querer que ele largue a família dele para ficar comigo? Jamais. Eu jamais. E os solteiros... Os solteiros é um pouco complicado também, porque eles passam a querer exclusividade. E aí, se você está com um cliente, ele não entende, eles ficam nervosos. Eles falam, não, eu aceito, da boca para fora. De coração, ninguém aceita. De coração, as pessoas querem exclusividade. Então, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, né? Até quando eu não sei. Mas sem paixões. Então, quando o cliente começa a me perseguir, a mandar bom dia, boa tarde, boa noite, final de semana, o que você está fazendo de bom? Eu sinto muito. Eu vou tratar ele muito bem, eu vou realizar as fantasias que ele quiser, eu faço o que ele quiser. Mas eu não misturo o pessoal com o profissional. Eu sempre digo que as mulheres de programa, elas são tão necessárias quanto as juízas, quanto as advogadas, porque eu tenho uma história onde o cliente desarruma as malas quando ele chega em casa, porque ele está de saco cheio do trabalho, dos filhos, briga com a esposa, e aí ele vai para o computador. Quem procura acha. E aí ele me achou, a sorte dele, né? E aí ele falou tudo.
né? Eu ouvi, claro, nós transamos, foi muito bom. E ele relaxou, ele ficou calmo, ele parou para pensar. E quando ele chegou, ele desarrumou as malas, né? Porque ele estava disposto a ir embora. Então eu acho que até algumas esposas deveriam nos agradecer. Normalmente, todo mundo acha que as profissionais do sexo só são contratadas para fazer sexo. Eu me considero uma acompanhante, porque eu vou jantar fora, eu vou tomar café e nem sempre eu faço sexo. Eu tenho alguns clientes que nem ereção têm, ou por causa do diabetes, ou por causa de remédios. Já peguei um senhor que deu uma injeção no pau para ver se ele conseguia ter ereção. Então, na maioria das vezes, eu sou muito mais uma psicóloga, uma ouvinte, do que uma profissional do sexo que seja especificamente para o sexo. Então, eles acabam desabafando, conversando, trocando ideia e falando de seus traumas, né? De suas experiências amargas, de relacionamentos antigos. Então, é bastante interessante isso. Então, nem sempre eu saio para fazer sexo. Eu teria começado a ser a Suzy muito antes. Porque por mais que eu tive uma vida normal, como todo mundo, casei, tive filhos, trabalhei, estudei, tive escola. É a Suzy Vieira que me acrescentou e que me fez ser melhor como pessoa, como ser humano. Até então, eu tinha uma vida rotineira e hoje não. Hoje eu sei lidar com as pessoas, hoje eu sei lidar com o ser humano, hoje eu sou mais compreensiva, eu sou mais humana. Então a Suzy só me acrescentou. Através da Suzy eu cresci, né, como ser humano, e eu só desejo conhecer mais pessoas e poder ajudar. Não é só a questão sexual, eu acho que é tanta questão envolvida, né? E a intenção é só ajudar, e quando eu ajudo alguém, eu ajudo a mim mesma, porque eu também aprendo com os clientes, eu também aprendo com os meus alunos, né? Então eu acho que é uma escola, a Suzy é uma escola para mim. Para ela não ter medo, acho que a Suzy não tinha que ter medo de nada. Eu acho que ela é muito forte, né? Às vezes a gente acha que é sensível, mas não, nós somos fortes. Nós conseguimos entrar e sair de qualquer situação. Então eu acho que é coragem sempre e esperteza. Infelizmente nós temos que ser esperta, porque o mundo está muito perigoso, o mundo está violento, o mundo está cruel. Então você tem que ser esperta, você tem que ser atenta, sempre. O programa que me deixou mais desconfortável foi a necrofilia. Porque quando você chega num quarto de motel, você nunca sabe o que realmente o cliente vai querer, né? E aí não poder respirar foi muito difícil, né, para mim. Foi uma situação bastante tensa. Mas teve uma outra também que foi bastante complicada, que eu também faço o fetiche da depilação. Alguns clientes gostam de ser depilados, porque aquela espuminha da depilação causa um certo tesão, né? E aí, um desses clientes queria raspar a minha cabeça, me deixar careca, porque ele disse que lá nos Estados Unidos é comum. E foi muito difícil, ele passou mal, né? Ele suava frio, ele precisou ir ao banheiro e eu coloquei a minha roupa muito rapidamente para poder ir embora. Foi muito desagradável também imaginar que eu pudesse sair careca do motel, mas ele já me chamou por causa do meu cabelo mesmo. A intenção dele era essa. E também eu acho que o que muitas garotas acham bizarro, o infantilismo, para mim não é. Eu tenho uma gaveta de sutiã de amamentar, eu tenho chupeta, eu tenho fralda, eu tenho saiote, né? Muitos homens querem ser o meu bebê.
E eu tenho um bebê de 55 anos, tenho um bebê de 43, inclusive um vem de longe, né? Porque sabe que eu vou realizar essa fantasia sem julgá-lo, né? E eu vou entrar na mente dele, né? E isso é muito interessante, é muito legal. No início era uma novidade para mim também. E hoje eu gosto muito, eu me divirto, eu faço com amor, né? E eu acho que isso é importante. Eu não atendo só pelo dinheiro, eu gosto do que eu faço. E eu acho que essa é a maior diferença. Eu já tive um cliente que tinha o pinto de aço, né? E eu achei muito... Eu já tinha feito vários programas, mas eu nunca tinha transado com alguém que tivesse um pinto de aço. E foi surpreendente para mim, porque ele perdeu, né, o pênis por causa do diabetes. E eu achava que aquilo estranho, nunca amolecia, e até que ele acabou me contando, porque ele ficou com dó, né, de mim. E foi engraçado. Uma pessoa extremamente legal passou a ser meu amigo, e ele tem uma história no meu livro, que é o Pintinho de Aço. Também tem uma história com um político, onde eu tive que ficar enrolada numa bandeira, porque alguém propositalmente trancou o gabinete e foi embora. E o lugar estava em reforma e ele precisava pedir ajuda, e eu lá, enrolada numa bandeira, extremamente constrangedor, morrendo de medo. Então é engraçado e é tenso também, né? E tem histórias daquele cara que leva o cachorro para a cama, né? E aí, é muito desagradável, né? É muito chato, aquele cachorro lambendo o saco dele, querendo me lamber. Não dá, né? Mas depois você começa a rir de lembrar, assim, as coisas cômicas que acontecem, né? Normalmente eu faço muita inversão, né? Eu transformo os homens em meninas, em garotas. Então eu tenho várias meninas, várias garotas. E eu gosto bastante disso, né? Eu levo tudo, eu já levo roupas, eu levo peruca, levo meia fina. E lá eles se realizam, né? Eu não vou julgá-los, eu vou entendê-los. Nós estamos vivendo um momento único ali, né? E passou isso, ninguém vai saber o que aconteceu, e ele volta para a casa dele, para a esposa dele, para os filhos dele. E eu acho que é essa a vantagem, né, da mulher, né, da mulher de programa, que ela é paga, né? Porque ela nunca vai no portão dele, ela não vai ligar para ele. Então eu acho que é muito vantajoso contratar uma profissional como eu. Porque além de eu realizar essas fantasias, eu nunca vou procurá-lo, né? Eu tenho essa consciência, né? Eu estou só para realizar as fantasias e os fetiches dele. A maioria desses homens que eu transformo, eles são pessoas de cargo importantes. Eles são muito cobrados pela sociedade, pelos funcionários, pela família. Então eles têm uma vida muito tensa, né? E aí eles querem extravasar, sair daquela rotina, sair daquela vida que é um padrão, né? Eles querem sair do padrão. E nessa extravasada eles falam, não, hoje eu quero que seja diferente. E aí eu, com todo o meu arsenal, eu colaboro para que isso aconteça, né? E de uma forma muito sábia, né? E muito divertida. E o que acontece? Após essa transformação, essa brincadeira, eles acabam relaxando, né? Eles relaxam, eles conversam, eles dão risada, eles brincam, eles gozam e eles vão embora como se nada tivesse acontecido, de terno e gravata. Menos cobrança e mais prazer, né? Eu sei que a vida do homem é muito pesada, é trabalho, como a vida da mulher, que trabalha fora, que tem filhos para cuidar, que tem casa para arrumar. Então fica uma rotina difícil, né? Aquela vida cotidiana, e isso vai desgastando o relacionamento.
Então eu acho que existem muitos tabus, até por questão de criação, né? Mas se as mulheres realizassem as fantasias de seus maridos, eles não precisariam me procurar. Eu não teria tanto trabalho. Então eu acredito que elas têm que pensar mais sobre isso, e o homem tem que ter coragem também, né, de se abrir. Eu acho que tudo é diálogo, né? Relacionamento é diálogo. Então porque o que eles me dizem, olha, eu gostaria de fazer isso com a minha esposa, mas se eu falar para ela, ela vai brigar comigo. E comigo não. Por quê? Porque eu não vou julgá-lo, eu não vou brigar com ele, né? Então fica cômodo. Ele me paga, eu realizo a fantasia dele e ele vai embora. Agora, se isso acontece no lar dele, por que ele vai me procurar? E tem aumentado muito a questão de fetiches e fantasias, principalmente se tratando de inversões, né, que é algo extremamente polêmico, né, mas é comprovado cientificamente que dá prazer. Né? E como coisa simples, por exemplo, o sexo anal é algo para mim tão corriqueiro, e eu sei que não é em alguns casamentos. Então, eu acho que tudo é conversando e amadurecendo a ideia. E eu acho que dá para resolver isso de uma forma amigável, sem separação, sem briga, né? Desde que os dois estejam em acordo, né? E conversem e possam viver bem, né? E eu não precise estar fazendo a parte da esposa. Por ter uma vida obscura, eu não tinha com quem contar. Eu não podia falar nada do que acontecia comigo, né? Eu entrava num quarto e voltava para o carro. E aí eu ia ficando sufocada, querendo dizer para alguém, desabafar, falar, gente, eu conheci uma pessoa maravilhosa, ou eu conheci um cara muito louco. E aí eu não tinha com quem falar. Então eu comecei a andar com uma caneta e um caderno no porta-luva do meu carro. E aí eu escrevia. Aí eu escrevia tudo que eu queria poder falar e não conseguia, porque eu não tinha para quem contar. E aí que nasceu o meu livro, Relatos de uma Vida Obscura. Porque tudo começou eu indo numa padaria para tomar café. Como eu gosto muito de café, e aí justo a rua, né, que eu descia, era a rua onde as mulheres faziam o programa e eu não sabia. E era estranho que os carros paravam para mim para saber do meu valor. Eu andava mais rápido, chegava na padaria, tomava o meu café. Muitas vezes o meu café já estava pago. Muitas vezes eu recebia um guardanapo com um número de celular e eu jogava fora, porque eu não achava que eu pudesse fazer programa, né, devido à minha criação, à minha formação. E daí eu, né, nessas indas e vindas para a padaria, eu fui observando as mulheres na rua. E aí eu comecei a assimilar essa possibilidade, né? E aí nasceu a Suzy Vieira. Essa capa aí eu mesma fiz, né? A capa do meu livro, porque tudo, a ideia veio, né? Através das minhas idas para a padaria. Então o café é muito importante para mim. E o colar de pérolas, por eu ser já uma mulher madura, né? Então dificilmente você vai ver uma garotinha de colar de pérola. E aí as pérolas têm uma história muito bonita também. E aí eu resolvi acrescentá-la porque eu acho algo fino, algo elegante. E eu achei de extrema importância que esse colar de pérola fosse para a capa também para mostrar a minha maturidade, né? Porque eu comecei já madura, né? E eu começaria tudo de novo, só que bem mais cedo. Então, a importância da máscara para mim
Porque assim, ela na verdade é um presente, tá? Ela realmente é uma máscara que veio de Veneza, é um presente de um amigo extremamente pessoal. E, eu por ser, eu sou muito discreta, então eu achei necessário, para que eu me soltasse mais, para que eu me sentisse mais forte, ter essa máscara, a qual eu admiro muito, né? E então ela só me fortalece. A máscara só me fortalece, só me dá mais força. Hoje a Suzy Vieira, além do presencial, né? Porque é algo que eu gosto muito. Eu gosto de lidar com gente. Então, além do presencial, eu tenho meu livro, né? Que é o Relatos de uma Vida Obscura. Terei vários outros livros. Eu tenho a revista Decifra-me, que vai falar um pouquinho de mim e que vai ter outras edições. Eu terei histórias avulsas também, produtos. A marca Suzy vai ficar muito forte, vai crescer muito, né? Então eu tenho muitos projetos aí em andamento e lingerie, várias coisas aí. Então a tendência é só crescer.